A paz do Senhor a todos os alunos da ETEAD. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Nesta oportunidade nós iremos começarmos uma nova etapa, um novo módulo, uma nova temática, a qual estaremos abordando o assunto Bibliologia nível básico do nosso módulo Ensinai. Então, nós vamos trabalhar esta temática, iniciando com o aluno, mas um assunto de extrema importância. E para este assunto, já deixamos aqui, de forma didática, alguns elementos, alguns desdobramentos para a nossa aula inicial, sendo então a primeira, trabalhando a questão da temática bibliologia. Então, para esta aula, nós iremos trabalhar da seguinte forma. A Bíblia é o livro mais conhecido e vendido no mundo. No entanto, nem todos entendem a sua estrutura ou conhecem a sua história. Então, com certeza, nós iremos trabalhar alguns prolegômenos deste assunto tão vasto, tão importante. Por exemplo, temos o livro do Norman Geisler, que vai falar sobre introdução bíblica, né? Vai falar também, por exemplo, o livro do Antônio Gilberto, que é a Bíblia através dos séculos, como a Bíblia chegou em nossas mãos. Também, por exemplo, o livro também do Paulo Won, onde vai falar que Deus falou na língua dos homens. Então são assuntos que vão trabalhar este a qual nós temos na nossa temática, que se você tiver, você pode agregar com essas leituras a qual mencionei a priori. Para esta aula, então, dando aqui início à nossa introdução, como já começamos, né? No entanto, nem todos entendem a sua estrutura ou conhecem a sua história. Então, esses livros a qual que mencionei são livros que vão trabalhar esta temática de igual forma. E no nosso módulo, nós estamos extraindo algumas leituras direcionadas justamente para que o aluno possa ter de forma didática a compreensão cognitiva daquilo que foi mencionado através do módulo do livro-texto, né, que nós temos em mão. A maioria das pessoas desconhece o processo que resultou na canonicidade de seus 66 livros. No decorrer do desdobramento desta matéria, na aula 3, nós iremos falar sobre a questão da canonicidade. O que isso quer dizer, esta terminologia, né? Quais são os fatores que estão envoltos desta palavra e deste assunto tão importante para a nossa matéria. Também a importância do livro sagrado para a sua vida social, moral e espiritual. Com certeza a palavra de Deus, ela é de aplicação a nossas vidas. Então ela vai trabalhar a nossa questão moral, vai falar sobre a nossa vida espiritual e social. Com isso, nós temos ainda como introdução. As Escrituras estão divididas em duas partes. Então, uma certa feita, ouvindo um pregador, um ensinador, a qual lhe trabalhava uma visão mais judaica, ele não dava então valia ao Novo Testamento, dizendo que a Bíblia não tinha divisões. E aí nós observamos que a Bíblia, ela tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, para o judeu, nós vamos ver no desdobramento da aula desta oportunidade, nós vamos observar que tem algumas diferenciações na fórmula a qual ela está subdividida, mas o conteúdo é o mesmo. Então, nas nossas traduções, na Bíblia cristã, nós temos então ali as divisões um pouco diferenciadas, mas nós vamos observar que o conteúdo é o mesmo. Mas nós cremos nesta divisão, até porque nós vamos ver também, ao caminhar por esta matéria, principalmente nesta aula, a terminologia do que é Testamento e também do Novo Testamento. Com isso, principais, né? As Escrituras estão divididas em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. E essas duas grandes seções também são compostas de divisões menores, conforme o propósito de cada livro.
ou conjunto de livros, cujos hoje originais foram escritos em 3 idiomas, hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, ainda que pequenas partes em aramaico, né? Na sua grande maioria, podemos aí colocar um percentual mais ou menos de 95 a 98% hebraico, Antigo Testamento, pequeníssimas partes em aramaico e o Novo Testamento escrito em grego, que seria o grego koiné, que seria então o grego falado de forma mais popular. Então, a nossa introdução trabalhava esses elementos introdutórios, a Bíblia como livro, a qual nós temos aqui em mãos, e eu vou também me utilizar do módulo para, se vez por outra, ter algo para agregar aquilo que já foi direcionado de forma didática, nós iremos complementando. Então, nós temos ali a Bíblia como livro. Bíblia, apesar de ser o livro dos livros, a palavra de Deus apresenta uma estrutura semelhante à de outros livros, mais especificamente de uma obra coletiva, pois a Bíblia é, na verdade, um conjunto de livros. E é por isso que no seu texto, do seu módulo, lá na página 14, você vai ver então a questão etimológica. Com o tempo, Biblios passou a significar livro, e Biblion, livro, pequeno. A palavra Bíblia, que no grego é o plural de Biblion, compreende em conjunto de livros pequenos. Então a Bíblia é, em destaque aqui do nosso módulo, a Bíblia na verdade, um conjunto de livros. Então Bíblia, Biblion, conjunto de livros, né? Então nós vamos observar aqui, com o passar do tempo, alguns recursos editoriais foram acrescentados, como os capítulos, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, os versículos também, e os subtítulos. Além disso, algo de extrema importância, principalmente nas nossas formas de Bíblia como temos hoje, né? Que é de, vamos dizer, encadernamento, como temos aqui em mãos, nós vamos observar, por exemplo, algo que está aqui já separado, através do nosso módulo, além das notas explicativas para determinados termos das línguas originais. Então, por exemplo, eu tenho em mãos aqui a Bíblia Apologia Cristã, de estudo Apologia Cristã, e nós temos, por exemplo, aqui temos os comentários, né, onde vai trabalhar algumas terminologias. Aqui, por exemplo, onde eu abri de forma aleatória em Ezequiel, vai trabalhar, por exemplo, ali a palavra Yahvé, vai trabalhar mostrando de forma etimológica o nome do Senhor. É lógico que nós não vamos entrar aqui em pormenores, até porque a nossa matéria ela tem o seu passo a passo e eu não quero aqui atropelar alguns dos pontos dos prolegômenos. Então, nós vamos aqui dando continuidade para fazermos uma aula um pouco objetiva e sucinta, de forma de síntese, para que o aluno não venha ficar saturado aqui com o professor, mas sim tendo, na verdade, uma orientação, vez por outra, dentro daquilo que está proposto, para que então possamos chegar ao nosso objetivo. Também é interessante para o estudante da Bíblia conhecer a história e algumas particularidades dos idiomas em que ela foi originalmente escrita, o hebraico, o aramaico e o grego, bem como a sua cronologia. Então nós sabemos que a Bíblia não está, vamos dizer, organizada de forma cronológica nos assuntos dos fatos, dos livros. Ainda que tenha uma certa, vamos dizer assim, organização, acredita-se que por Esdras, mas ainda assim nós sabemos que ela não está, tanto o seu texto, em muitas partes de forma cronológica, mas também os livros. E com isso também é importante mencionarmos, por exemplo, que o texto hebraico do Antigo Testamento é um texto onde só tinha consoantes, não tinha vogais, a não ser depois de 500 a 1500 depois de Cristo, os massoretas, estudiosos judeus, adicionaram os sinais massoréticos, justamente para trazer então sentido às palavras, trabalhando a questão da pronúncia das vogais.
Com isso, nós terminamos aqui a nossa primeira parte. Nós temos então a estrutura da Bíblia. E nós vamos ver a questão da estrutura, ainda que nós temos ela como forma de encadenamento, mas ela tem a sua subdivisão, tem as suas divisões e subdivisões. Com isso, a Bíblia divide-se em duas partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela contém, ao todo, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra testamento, a qual a priori havia mencionado, que depois nós iríamos passo a passo mencionarmos, é o momento agora do nossa lâmina, do nosso slide, onde nós vamos ver a palavra testamento, provém do grego diatek, e significa aliança ou concerto, e também testamento. Isto é o documento que expressa a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a morte. Quando nós observamos, por exemplo, no texto dos Evangelhos, onde fala que Jesus ele institui a nova aliança, então por isso que nós cristãos cremos no Antigo e Novo Testamento, porque Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E ele vai mencionar, quando ele menciona do sangue, que ele vai utilizar do vinho, ele diz que este sangue é o sangue da nova aliança, kainos ou kainós, diatek, novo, algo feito recentemente, algo instituído recentemente, kainos ou kainós, novo, diatek, aliança, pacto, testamento. Então, para nós compreendermos aquilo que está proposto na nossa aula, temos então aqui a etimologia da questão da palavra testamento. É o documento que expressa a última vontade de alguém quando a distribuição de seus bens após a morte, nesse sentido, pode significar disposição, vontade. Depois nós temos a divisão dos livros como a temos na Bíblia cristã. Então nós temos ali 4, somos divididos em 5, temos aqui em 4, mas a quarta, que é os proféticos, tem os profetas maiores e menores. Então aqui nós temos por categoria da questão dos blocos aqui, por exemplo, a questão literária. Então nós temos ali a lei. Então poderíamos dizer que para alguns a lei de Deus seria os 10 mandamentos, para um segmento religioso. Para o judeu é Torá. E nas nossas traduções está como Pentateuco, que vem lá da Septuaginta, e também trabalha-se também uma carga histórica da Vulgata Latina, a qual, por exemplo, vai trabalhar Pentateuchos, Pentateuchos, que aí vai trabalhar então do grego para o português Pentateuco, sendo na verdade os mesmos livros que compõem a Torá. Com isso, é importante mencionarmos que essa carga histórica, ela chega na nossa Bíblia em português justamente pelo fato da nossa língua ser derivada do latim. E com isso, a Vulgata Latina, tanto quanto a Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego, isso nós iremos falar um pouco mais à frente, nas outras aulas, e aí nós vamos ver que ela chega com uma certa carga já de interpretação já no próprio texto em português. Por exemplo, quando você vê no Antigo Testamento a palavra Mar Vermelho, ainda que em Israel é chamado de Mar Vermelho, mas na Bíblia hebraica, na Taná, não tem ali a palavra Mar Vermelho. É Yam Suf, que é Mar de Junco. Então, quer dizer, o milagre é o mesmo, não altera-se nada, mas a etimologia desta palavra, Mar Vermelho, vai aparecer apenas no texto da tradução da Septuaginta e da Vulgata Latina de Jerônimo, lá no século 3 a 4, e vai chegar então nas nossas Bíblias em português já de forma aplicada. Mas isso, como mencionei, não altera o contexto da passagem em si
e do milagre a qual Deus operou, e também até mesmo do próprio questão geográfica, do próprio rio e assim por diante, né, do próprio mar, né? Mas é interessante nós sabermos que existem esses elementos, né, que vão, na verdade, compor tanto a questão do Novo Testamento, trabalhando-se então a questão etimológica, a questão também semântica daquilo que foi traduzido. Então nós podemos ver ali a lei. Então a lei para o cristão autêntico é a palavra por completo, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas aqui no Antigo Testamento temos a lei, Torá ou Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, ainda que a lei também é histórica, ainda que a lei também ela tem um contexto, claro que histórico, até porque a Bíblia, esse conjunto de livros, é um livro histórico, né, por completo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas, de forma que, trabalhando a categoria literária, temos então a lei, depois os históricos e os poéticos. Sendo que os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, é lógico que é a questão literária. Mas, segundo o professor Neto Andrade, num curso a qual fiz com ele, nós tínhamos ali essa matéria onde falava da poesia hebraica e, no seu contexto, daquilo que estudamos, ele trabalhava a ideia mostrando ali que a questão poética da poesia hebraica ela aparece na Bíblia cerca de 30% das escrituras. Isso nos mostra que, com certeza, existe poesia hebraica em outros textos da Bíblia, além desses livros de forma de forma literal, de forma escriturística, né? Como nós temos por categoria literária, mas ele também vai aparecer com certeza nos demais livros, vez por outra. Temos também a questão dos livros proféticos, que aí nós temos os profetas maiores e menores. É lógico que maiores e menores não quer dizer tamanho do livro, né, no sentido do profeta, mas do livro. Então, quando nós observamos isso, não é tamanho do profeta, um é maior, outro é menor, né? Lógico. Mas sim o tamanho do conteúdo a qual foi escrito, a qual foi vaticinado através do profeta e Deus utilizando do profeta. Por exemplo, profeta Isaías, 66 capítulos. Alguns teólogos até gostam de dizer que é a Bíblia em miniatura, sendo que os 39 primeiros capítulos vai trabalhar uma visão mais do Antigo Pacto. E depois, os outros 27 capítulos, uma visão mais trabalhando a ideia do Novo Pacto, da Nova Aliança, de uma aplicação mais profética, mostrando que, concernente ao Messias, como Isaías 53, e assim por diante. Mas nós vamos observar, por exemplo, pega o profeta Naum, Abacuque, Sofonias, até o próprio Ageu, né? São livros pequeníssimos, né? Ainda que nós temos ali o Zacarias, que tem mais capítulos, Malaquias tem 4 capítulos, então nós observamos que, comparado a Isaías, eles são muito menores. Então, por isso que a Bíblia cristã ela vai trabalhar essa subdivisão. Depois nós vamos observar que na divisão da Bíblia hebraica, nós vamos ver o Antigo Testamento, a questão da Taná, que é a junção do termo Torá, lei, Nevim, Ketuvim. Então, Torá, lei, Nevim, profetas, Ketuvim, escritos. E isso você vai ver lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, onde Jesus menciona que tudo que foi escrito nele, através da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, que encabeça os escritos. Com isso, nós vamos observar que é os mesmos livros das nossas traduções, da nossa Bíblia cristã, mas tendo ali 24 livros, sendo que o nosso é 39. Mas isso não nos assusta porque o conteúdo é o mesmo. É apenas a junção de alguns livros que nós temos, como, por exemplo, temos 1º e 2º Reis, é um livro só, na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica. 1º e 2º Samuel, apenas um livro.
temos ali os 12 profetas menores, um livro só. Então, nos mostrando, logicamente, que é o mesmo conteúdo, mas apenas as subdivisões ou a questão até mesmo literária aqui está um pouco diferente, mas o conteúdo, que é o mais importante, é o mesmo. Depois nós vamos ver o Ketuvim, que aí vai trabalhar os escritos. E aí nós vamos ter Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, Esdras, Neemias, Daniel e Crônicas. Então, 1º e 2º Crônicas é um livro também. Aí nós temos então esta composição, subdivisão da Bíblia hebraica. Depois, nós vamos observar a divisão do Novo Testamento, que aí para o cristão, com certeza, é o compêndio, a qual nós temos como doutrina, ainda que nós cremos na Bíblia por completo. Como diz 1 Coríntios, o apóstolo Paulo menciona que tudo que foi escrito outrora é para nosso ensinamento. Com isso, nós temos os 4 evangelhos, sendo ali a biografia de Jesus, tendo as suas particularidades. Mateus escreve, por exemplo, para os judeus, e com isso nós observamos que ele trabalha já de contexto, já de introdução às genealogias. Marcos, eu sempre costumo dizer que é como que uma pregação de ponto de pregação, porque é mais sucinto, objetivo, direto, fala mais sobre a questão da salvação dentro de um contexto a qual ele escreve para gentil. Depois nós vamos ver Lucas, que escreve a Teófilo, Teo, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus, amante de Deus, amigo de Deus. Poderíamos dizer então que ele é escrito a todos os amigos de Deus, como eu e você que aqui estamos. Depois nós temos ali o Evangelho de João. O Evangelho de João trabalha mais a divindade de Cristo, mas ele não deixa de mencionar de forma específica a questão da sua humanidade. Onde ele fala em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá no versículo 14 ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou. Esta palavra habitou no grego, esquino, quer dizer tabernaculou, firmou tenda entre nós e vimos a sua glória e cheio de graça, que no grego é pleno, porque Jesus ele é completo. Com isso, nós observamos, então, que ele também trabalha uma questão na defesa da palavra do Evangelho, daquilo que foi passado para João através de Cristo. Ele também trabalha a sua divindade e ele trabalha também a sua humanidade por causa de uma heresia filosófica, teológica, que estava inserida no contexto cristão do primeiro século e até hoje ainda permeia por vários pensamentos, que era o gnosticismo. E esse gnosticismo ele tem um desdobramento muito grande, com várias facetas, com várias faces, mostrando aí várias visões de vários homens dentro da história da igreja que tentaram macular a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, a salvação e assim por diante. Questões doutrinárias. Mas o nosso espaço aqui não é para nós entrarmos nesses elementos, mas apenas para que você possa compreender, por exemplo, ele fixa ali a questão de Levi como carne, justamente porque havia uma doutrina, dentre várias, como já mencionei, do gnosticismo, que falava que Jesus seria a 30ª emanação de Deus, que ele não era 100% homem, mas que ele tinha quase homem, mas que aqueles que olhavam quando ele andava não deixava marcas no chão, porque ele era a 30ª emanação, um Deus menor, um Deus menor, um Deus menor, sendo então quase que 100% homem. Então João demonstra que ele é, na verdade, 100% homem, que é a união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Também lá na epístola ele vai dizer, em 1 João 4:1, filhinhos, não deis crédito a qualquer espírito, antes fazei prova se procede de mim, porque há muitos enganadores que saíram pelo mundo dizendo que Jesus não veio em carne. E aí você vai ver em outros contextos também. Depois nós vamos ver o livro histórico do Novo Testamento, como mencionei do Antigo, no Novo de igual forma, que os evangelhos é uma biografia histórica de Jesus.
E você vai observar também que o livro, a categoria literária de Atos que ele é o livro histórico, mas os evangelhos também é. Aí nós vamos observar então que Atos trabalha um contexto como que trabalhando ali o evangelho de Lucas, Lucas sendo um historiador cristão e teólogo, a qual na teologia lucana ele vai trabalhar com certeza ali o início da igreja. Depois nós vamos ver as epístolas, né? Aí temos as epístolas de Paulo, que aí nós temos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois nós vamos observar que aí nós podemos afirmar também que aqui nas epístolas doutrinárias de Paulo, com certeza é histórico de igual forma. Daí depois nós vamos ver as epístolas gerais, que eram epístolas, cartas, que circulavam na igreja primitiva, assim como as de Paulo. E essas cartas não tinham de forma geral, por isso que ela é conhecida como epístolas gerais, porque elas eram não direcionadas de forma específica, muitas vezes a uma igreja, né? Ou quando era para uma pessoa. Então nós vamos observar Hebreus, que talvez aí ninguém conheça, nós não conhecemos, né? Nem talvez, nós não conhecemos o autor de Hebreus. Tem muitos que mencionam Paulo, outros Lucas ou Apolo, outros dentre os reformadores também deixaram ali a sua suposição, mas com certeza não tem como nós apresentarmos de forma objetiva e concreta de quem seria ou de quem haveria de ser o autor, né, da Epístola aos Hebreus. Temos a Epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e a última então, que é o livro profético do Novo Testamento. Mas sendo que o Novo Testamento tem com certeza textos proféticos. Por exemplo, nós podemos observar Mateus 24 e outros textos, né, aqui para não ficar mencionando muitos, para nós não nos estendermos muito na nossa aula, mas podemos observar que o profético do Novo Testamento é o Apocalipse, mas temos também cunho profético em outros textos do Novo Testamento e principalmente do Antigo, que tem os profetas e assim por diante. Mas Apocalipse, que quer dizer tirar o véu, trazer à luz aquilo que estava oculto, Deus nos mostra de antemão tudo que breve irá acontecer, para que eu e você, como seguidores de Cristo, possamos estarmos na presença do Senhor, louvando a Deus e tendo uma fé abalizada na palavra de Deus, mostrando então que breve irá acontecer. Para que não ficamos aí, como diz lá em Efésios 4:11, né? Como que sendo levado por qualquer vento de doutrinas. Então que o Senhor possa nos guardar em sua presença e nos firmarmos na palavra de Deus. As línguas originais, como já mencionamos aqui a priori, demos aqui uma palhinha, vamos somente fazer menção para a nossa aula ficar um pouco mais sucinta. Então nós temos o hebraico bíblico, foi a língua falada pelo povo hebreu na época de sua independência. É o que o profeta Isaías chama, por exemplo, a língua de Canaã, em Isaías 19:18. Depois, a língua dos judeus em Isaías 36:13. Ou judaico, Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista e Corrigida. O aramaico. Não se sabe ao certo a origem do aramaico, mas os estudiosos acreditam que tenha relação com a língua falada pelos amorreus. Aqui, lógico, está trazendo a visão do nosso módulo, ainda que estudiosos vão ter também algumas diferenciações nesse entendimento, mas como mencionei, não vamos entrar aqui em pormenores. O grego, a língua grega, nasceu de uma mistura de dialetos e quando o Império Grego se expandiu, a língua e cultura grega se espalharam para o mundo. Então, com as conquistas de Alexandre o Grande, lá no período interbíblico, entre Antigo e Novo Testamento, podemos observar
este elemento, esta questão histórica, cultural, aonde com as suas conquistas, pois ele havia conquistado todo o mundo de sua época, no seu contexto, de forma muito precoce, tanto que chega a ter uma morte precoce. E Alexandre o Grande, quando ele conquistava terras, ele ia deixando pessoas do exército, ia mudando a cultura daqueles que ele ia conquistando para o helenismo, que ia trabalhar então a visão helenística, né? Que é, na verdade, a língua e a cultura grega. Então, por isso que muitos, vamos dizer assim, até mesmo judeu ortodoxo, muitos deles não aceitam o Novo Testamento, até porque foi escrito em grego, e para eles seria como que uma afronta, porque o grego era uma cultura politeísta, mas nós sabemos que Deus tinha um propósito nesse quesito. Por quê? Porque com a conquista de Alexandre o Grande, mudando-se a cultura de forma geral, dos povos a qual ele havia conquistado, com certeza observamos então ali que o grego se tornou a língua universal, a língua mais falada no período bíblico do Novo Testamento. Então, se eu escrevesse um livro, escrevesse em latim, eu só ia alcançar os romanos. Se eu escrevesse em hebraico, só os judeus. Mas se eu escrevesse em grego, todos os povos que faziam parte, do império depois romano também, eles compreenderam e compreenderiam o que estava escrito em grego. Seria então e era a língua universal. Então eu penso que Deus ele tem esse propósito, independente se era politeísta ou não, Deus não ia se corromper, ou Deus não deixou de ser Deus porque foi escrito em grego. Muito pelo contrário, até o texto ele vai mencionar que foi escrito em grego, mas com um pensamento, com certeza, judaico-cristão. E aí nós vamos para a cronologia bíblica. Então nós sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica. Então já é sabido que os 66 livros da Bíblia não obedecem necessariamente a uma sequência de tempo. Já vimos na primeira parte que os livros estão reunidos por temas e não por ordem cronológica. Então isso é muito importante nós aqui mencionarmos. E você, aluno, com certeza já deve ter observado isso na sua Bíblia, de forma particular. Aqueles que já estão mais tempo, congregando, servindo a Deus, já têm algum entendimento sobre essa questão. Mas tem aqueles que ainda não. Então nós precisamos compreender que ela não está em ordem cronológica. Se você pegar uma Bíblia de ordem cronológica, o primeiro versículo não será Gênesis 1:1. Antes será João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus. Aí vai começar então. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque Jesus é Deus e ele está no início da criação, juntamente com o Pai, criando todas as coisas, aonde também no versículo 2 já aparece o Espírito Santo, a qual movia sobre a face das águas. Com isso, nós vamos ver que tem uma tabela no nosso módulo que vai trabalhar a questão um pouco mais dentro dessa visão da cronologia bíblica. Mas antes disso eu quero mencionar aos irmãos aqui na página 23, onde vai falar das divisões em capítulos e versículos, porque originalmente ela não está dividida em capítulos e versículos, mas o nosso texto, módulo aqui do texto, vai dizer, por exemplo, ali no primeiro, segundo, terceiro parágrafo da página 23, em 1525, Jacob Ben Haim publicou em Veneza a Bíblia Bomber, que trazia o Antigo Testamento dividido em versículos. Em 1551, Robert Stephen lançou em Gênova uma edição do Novo Testamento grego dividida em versículos. A primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos foi uma edição da Vulgata Latina, impressa em 1555. Em 1565, Teodoro de Beza, teólogo calvinista, inseriu os versículos no texto bíblico, que até então eram indicados nas margens. Com o trabalho de Hugo de Saint-Cher, a Bíblia ficou definitivamente dividida em 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento.
O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos, que aí, como é no hebraico Tehillim, louvores de Israel, trabalha-se então aquela questão de versículo, em vez de versículo, versos. Mas como texto bíblico, a gente está falando aqui pelo livro versículos, mas o correto é versos. O menor é o Salmo 117, que seria o menor capítulo, com apenas 2 versículos. A Bíblia inteira contém 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. O maior versículo da Bíblia é Esther 8 e 9, maior versículo. E o menor versículo pode variar de acordo com a versão ou com o idioma. Então, nós vamos observar aqui essas pequenas particularidades, ainda no módulo. Na página seguinte, a 24, vai nos mostrar a divisão dos parágrafos. Depois, um pouco mais à frente, notas marginais, como lá na nossa introdução já mencionamos. Subtítulos, como também lá já mencionamos. E palavras em itálico, né? E também as línguas originais, como aqui de antemão já trabalhamos. Agora a questão da cronologia. Então nós vamos observar, por exemplo, ali na tabela, né? Nós temos ali, ó, a eternidade passada, pré-existência e a criação. Então nós não temos ali data específica. Depois nós vamos ver o segundo ali, da criação ao dilúvio. Aí vai ter a data aproximada de 3.975 a.C. a 2.319 a.C. Depois nós vamos ver do dilúvio aos patriarcas, que aí vai datar mais ou menos de 2.319 a.C. a 1967 a.C. É um período aproximado. Depois nós vamos ter ali a era dos patriarcas, eu não vou ficar aqui mencionando, porque o aluno tem no seu livro texto, mas apenas mencionando os eventos, não as datas, tá? Então nós vamos ver ali, ó, dos patriarcas ao Êxodo, do Êxodo a Canaã, de Canaã ao reinado de Saul, e depois nós vamos ver também do reinado de Davi, reinado de Salomão, mostrando ali os 3 reis de Israel. Depois o reinado dividido de Salomão e a queda de Israel, que é importante nós vermos isso também. E depois a história de Israel e a história de Judá, que tem muitos irmãos que não sabem desta divisão, né, das tribos do norte com as tribos do sul, 722 e 721 a.C. e 586, ainda que em 3 levas, né? Mas 586 sendo então a última leva de Nabucodonosor, aí da tribo de Judá. Depois a queda de Israel e queda de Judá, depois o cativeiro, a restauração, a história do período interbíblico, que é uma história muito rica, a qual nós podemos aprender muito, e isso é uma matéria em específico. Nós não iremos aqui trabalhar esses elementos históricos, mas se faz muito importante o aluno estudar sobre este período, e eu recomendo o livro do Enéas Tognini, Período Interbíblico, muito bom, aonde eu utilizava até para dar uma das aulas da ETEAD. Depois nós temos ali a vida de Nosso Senhor, o ministério de Paulo e Pedro, e depois os escritos de João, que aí é os livros finais da Bíblia no Novo Testamento, que vai chegar ali aproximadamente em 90-95 depois de Cristo. Então essa é a nossa primeira aula. Na próxima nós iremos trabalhar sobre os manuscritos. Vamos ver o que isso quer dizer e com certeza será também uma aula maravilhosa. Espero que até então o aluno possa ter aprendido um pouco mais da palavra do Senhor e que Deus possa nos abençoar e te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.